Vamos falar hoje de geração Z, essa geração aí que é tão comentada no mercado de trabalho, que é tão questionada. Enfim, eu até escrevi na minha newsletter essa semana falando um pouco sobre o que eu, na minha experiência como líder, e já ter liderado, liderando pessoas dessa geração, sinto. É, e o que existe de mercado, né? O que as teses, o que fala que a geração Z ela é uma geração que ela precisa de propósito, né? Ela precisa de propósito em muitas coisas da vida e principalmente o lado profissional. É, e eu acho que a evolução do ser humano, a evolução do profissional, né, dessa cadeia toda, ela é natural que isso aconteça. Óbvio que o que acontece hoje não é da minha época, quando, por exemplo, eu fui ser estagiário há mais de 18 anos atrás. Mas assim, gente, eu acho que tem uma diferença muito grande, porque antigamente, eu me lembro da minha época, eu já trabalhava por necessidade, né? Eu já tinha uma necessidade ali de ter entrado um dinheiro para poder ajudar, né, de alguma maneira, até para que eu pudesse ter as minhas coisas já, e foi algo desde cedo que meus pais sempre me incentivaram. Trabalha para ter, e se tem, tem que dar valor, tem que entender o porquê, como chegou lá. E eu acho que hoje isso é muito mais solto, né? Eu acho que a digitalização, a internet, as redes sociais trouxeram muita informação que nem sempre é a melhor informação. Só que isso formou ali uma geração, um jovem diferente dos jovens antigos. E a gente tem que entender isso. A gente, como gestor, a gente, como líder de marca, como empresários, fundadores e tudo mais, tem que entender isso. Tem que saber que isso sim é uma diferença, existe um delta aqui e as marcas têm que saber trabalhar. É óbvio que eu até estava conversando outro dia com um amigo meu isso, porque eu sou um cara que na minha carreira me questiono muito sobre o meu crescimento, mas e o ponto é que já estou chegando quase nos 90, né? Nos 40. Ele falou para mim, ele falou, cara, não se cobre por questão de idade versus crescimento, porque as pessoas mais experientes, mais velhas, elas vão ter cada vez mais oportunidade, porque é uma geração nova, é uma geração que ela não quer saber de nada. Isso eu ouvi de uma pessoa que trabalha e estuda RH, né? Beleza, dito tudo isso, o que eu vejo, né? O que eu sinto, e o que dicas que eu posso fazer aqui para gestores de como trabalhar com essa geração. É, Até porque eu nunca tive problema desses problemas que são muito pontuados, que eu vou falar aqui como que é um sentimento. Eu, particularmente, como experiência, eu acabei nunca tendo, né? Como lado negativo. É uma geração que trabalha com propósito, é uma geração que ela quer entender muito mais a fundo o negócio, a empresa, a marca que ela representa, o como que a marca pensa em SG, como que a marca pensa em pessoas. Tudo isso acontece, de fato, é uma verdade, uma realidade, né? Antes disso, a gente tem que isolar a necessidade de cada um. Por que o Gen Z está trabalhando? Ele está trabalhando porque ele precisa trabalhar, porque é uma questão de vida, ou ele trabalha porque ele precisa se ocupar. Tudo, e o gestor tem que entender tudo isso, tá? E minha dica aqui é na contratação. Eu gosto de contratar pessoas que precisam trabalhar, né? Precisam trabalhar, precisam daquele emprego, porque eu entendo que é uma maneira que a pessoa tem de pegar o emprego e fazer dele, tipo, aquilo que é necessário, porque precisam viver disso, né? Óbvio que eu não sou contra contratar. Cauê, então quer dizer que você entrevista uma pessoa que é muito boa, mas é uma pessoa que é de uma família muito bem, que até porque a gente nem tem muitas vezes essa informação, né? É uma pessoa que se demonstra ser patricinha ou mauricinha. Não, óbvio que não isso não pode ser um fator ali excludente. Mas eu sempre opto por contratar pessoas que precisam, e muitas vezes a pessoa nessa situação também, ela precisa trabalhar, ela quer se desenrolar, ela quer se desenvolver, ela quer crescer, né? Então eu acho que quando a gente olha a Gen Z, ela é muito pautada nessa questão de propósito. Eu acho que nós, como gestores, a gente tem que acompanhar isso, entender isso. É uma geração que no dia a dia a sua gestão ela precisa ser mais direta, precisa ser mais conversada. Né? Eu vejo muito gestor hoje que não conversa com os funcionários, toca a vida e segue a vida e acabou. Não, essa geração ela necessita ali, sim, de um acompanhamento ali, de uma troca de ideia, de 2 a 3 meses, a cada 2 a 3 meses sobre feedback, sobre entregas, sobre propósito, porque elas precisam enxergar valor. E a gente que está no cara de liderança aqui de empresa, se a gente não fizer aquela vaga, né, crescer, ter tempo, entregar resultado, é turnover. E turnover é custo para a empresa, né? E aí a sua gestão fica vista como uma gestão ruim.
E é muito mais fácil para o gestor falar assim, ah, é culpa da Gen Z. Cara, esquece isso, não existe culpa da Gen Z. Não existe culpa da Gen Z. É uma evolução e a gente, de novo, a gente tem que entender e trabalhar isso. Então, assim, galera, é uma geração que você precisa acompanhar. Precisa trocar ideia, precisa entender. O gestor ele tem que entender além do profissional, tem que entender o lado pessoal, o que aquela pessoa ela tem como ambição, né? E como você, como gestor e como empresa, vão ajudar ela a conquistar aquilo. Porque ela precisa daquilo para chegar lá. Né? Então uma coisa soma com a outra. Então, cara, tem que ficar muito de olho nisso, nessa proximidade. E eu acho que essa proximidade hoje, esse entendimento meu é que nem eu mencionei para vocês, eu nunca tive problema com essa geração. Tá? Então aqui fica algumas dicas sobre esse momento. Muita gente comenta disso, fala disso, muita gente terceiriza não entregas ou frustrações nisso e eu acho errado, né? Então, enfim, tá aqui o meu papo da semana, minha conversa da semana. Me fala o que você acha desse assunto, se você concorda, se você não concorda, se você concorda, quais experiências você já teve trabalhando com essa geração. E vamos debater, porque acho que é um assunto importante para todos nós, para o negócio, para as pessoas crescerem e evoluírem. Fechou? Obrigado. Até a próxima.